Oi, Juliana, olha o que eu trouxe pra você. Pra mim? Mas nem é meu aniversário, nem nada. Não precisa ter uma data especial pra dar um presente. Já que a gente tá aqui na Cozinha Empreendedora, o que será isso? Será uma coxinha diferente? Não, Uma empada desconstruída? também não. Um pastelzinho de lançamento? Também não. Então eu vou abrir. Nossa! Que lindo, Wanda! É um bento cake. E é assim que nós vamos começar essa nova fase na Cozinha Empreendedora com doces. Eu sou a Juliana. E eu sou a Wanda Barricchio e essa é a Cozinha Empreendedora. Bom, então a Wanda disse que hoje a gente vai fazer, um bento cake, mas afinal, o que é um bento cake, Wanda? O bento cake, na realidade, é um bolinho pensado, planejado, executado para ser colocado aqui dentro dessa marmitinha de isopor. Então, é uma surpresinha que é impossível uma pessoa que ganhar, uma pessoa que comprar, quando ela olhar e ver o que tem aqui dentro, é impossível ela não se apaixonar. Então assim, percebam que é diferente, de você ter um bolo e cortar uma fatia e aí só armazenar aqui, É diferente. Ele é todo montado, pensado para causar essa surpresa nas pessoas e tudo mais. Então, o nosso bento cake hoje que a gente vai ensinar aqui, ele é composto então por uma massa, um recheio e uma cobertura. Então, hoje a gente ensina a massa, um recheio com brigadeiro super versátil, que você vai usar tanto no recheio quanto na cobertura. Isso mesmo. Vai ser demais. Eu vou te passar os ingredientes. Bom, então, vamos aos ingredientes do nosso bolo super fofo de chocolate. A gente vai precisar de 275 gramas de açúcar, 235 gramas de farinha de trigo, 27 gramas de chocolate em pó, 50% cacau, 27 gramas de cacau black, olha só que pretinho, 5 gramas de fermento e 432 gramas de ovos. Olha, às vezes a gente recebe algumas mensagens de pessoas pedindo em unidade, por exemplo, quantos ovos seriam, E é muito importante a gente sempre considerar trabalhar com gramas, porque é a medida mais exata que a gente tem na cozinha. Pensem bem, uma vez a gente já usou para fazer esse mesmo preparo 8 ovos e chegamos nessas 432 gramas. E em outra oportunidade a gente precisou de 10 ovos porque eles eram menores. Então assim, 2 ovos de diferença podem colocar toda a sua receita a perder, Todos aqueles ingredientes, pode não dar o ponto correto. Então, assim, é muita variação. Então, quando a gente trabalha com gramas, é para que a gente tenha 100% de certeza que vai dar tudo certo. E por isso que a gente sempre ensina para vocês que trabalhem com gramas também. Assim, não tem chance de dar errado. Agora, nós vamos ao preparo da massa. E essa é uma massa aerada. O que é isso? É uma massa que precisa de bastante ar para ela ficar bem fofinha. E como nós conseguimos isso? Com um batimento correto. Então, nós vamos colocar aqui, os ovos e vamos bater com o açúcar. Coloquei o açúcar e nós vamos levar na batedeira por 10 minutos. Então, depois desses 10 minutos, nós vamos observar o aspecto dessa massa, que deve ser como se fosse um mousse. Prontinho. Agora, depois de 10 minutos, esse é o aspecto da nossa massa. Ela está bem aerada. Então, se você não tem a batedeira e você quer fazer, você pega um fouet e levemente, com muita paciência, você vai bater até que essa massa esteja aerada. O que tem aqui? Eu chamo de massa, mas é apenas ovos e açúcar. Agora que ela já tá assim, nós vamos pegar uma peneira e vamos peneirar aqui os ingredientes secos. Então, eu tenho aqui a farinha de trigo, eu tenho chocolate, tenho o
fermento e o cacau black, que é o que vai deixar a nossa massa bem pretinha, tá? Vamos lá. Você vai peneirar um pouquinho e vai mexer levemente. Peneira outro pouquinho e mexa levemente, tá? A gente peneira para esses ingredientes secos caírem levemente sobre esse creme aqui que a gente fez, tá bom? Olha só. E nunca é com muita violência, porque eu não quero desenvolver o glúten aqui, né? Então, olha só. Bolos a gente sempre vai mexer com delicadeza. Então, coloquei mais aqui, peneirei, né? Vou lá embaixo, volto. Quando acabar todo esse pozinho que tá aqui, aí eu vou mexer um pouco melhor, dando uma volta toda na tigela. Mas por enquanto, é só assim mesmo, tá? Aqui. Vamos mexendo até acabar todo o pozinho. Algum gruminho que fica aqui, se você vê que é pozinho, né? Aí você pode apertar aqui. O cacau, às vezes ele faz essas bolinhas, tá? Alguma que for um pouquinho mais dura, a gente vai deixar ela aí, tá? Aqui, prontinho. E vamos lá, ó, mexer aqui, deixo cair. Dou uma volta inteira e deixo cair. Até a gente perceber que já tudo tá bem misturadinho. Ainda eu consigo ver cores, ainda eu consigo ver farinha. Então, a gente vai mexendo. Quando você perceber que já acabou a farinha, que já tá tudo com cara de chocolate mesmo, aí a gente já para de mexer, tá? Não tem necessidade de ficar mexendo muito. Prontinho. Agora é só colocar na forma de bolo. Agora, nós vamos colocar aqui, ó. Essa forma, ela tem a medida de 35 por 23. E nós colocamos aqui uma folha de papel manteiga. Não vamos untar dos lados, nem untar embaixo, não precisa. É só a folha de papel manteiga mesmo. E nós vamos colocar a massinha aqui. Ela tá bem bonita, bem aerada. E agora nós vamos assar. O forno já está pré-aquecido. E nós vamos assar no forno a gás. Aí ele vai ficar 30 minutos e o forno, a temperatura dele é 200 graus. Mas você pode assar também no forno elétrico, que é 160 graus. E fica também 30 minutos. Algumas pessoas costumam bater a forma de bolo agora, sabe? Não sei pra quê, tá? Não precisa essa daqui não. Então, ó, você acabou de fazer, prontinho, só levar no forno. Então aproveita que o bolo tá no forno para anotar os ingredientes do nosso brigadeiro super versátil, que vai servir tanto para o recheio quanto para a cobertura. A gente vai precisar de 395 gramas de leite condensado, que é equivalente a uma latinha, 200 gramas de leite líquido, 175 gramas de chocolate meio amargo em barra, 175 gramas de creme de leite, 35 gramas de margarina e 20 gramas de farinha de trigo. Nós vamos agora ao preparo do nosso brigadeiro. Primeiro passo vai ser colocar o leite condensado na panela. E logo em seguida, nós vamos colocar a farinha de trigo. Essa farinha de trigo, ela é um espessante e ela vai entrar aqui que vai ajudar o nosso brigadeiro a ficar pronto mais rápido. Com isso, vai evaporar menos e o nosso rendimento dessa receita vai ser maior, tá? Então, sempre que tiver algum pozinho, a gente vai primeiro misturar no leite condensado. Então, no caso aqui,
A gente só tem a farinha de trigo. Estamos usando também, vamos usar hoje, o chocolate em barra, né? É o chocolate nobre, tá? Então, se você ficar em dúvida na hora de comprar, como eu vou saber se é o chocolate certo? Você vai olhar na embalagem. Se na embalagem tiver escrito chocolate, é esse mesmo que você vai usar. Se tiver escrito cobertura, chocolate fracionado, se tiver escrito sabor chocolate, não é esse que nós estamos usando hoje, tá? Então, ó, já coloquei aqui a farinha de trigo, já dissolveu, não tem nenhuma bolinha. Então, agora, nós vamos misturar todos os outros ingredientes. Então, ó, tá aqui o chocolate. Ele é bem fácil de fazer, rápido, colocar todos, né? Então, agora eu tô colocando creme de leite, o leite e a gordura dessa receita. Vamos ligar o fogo e mexer até desgrudar dos lados da panela, tá? Esse é um ponto de recheio. Ó, pessoal, tá quase no ponto. Então, o ponto de recheio mesmo, ele vai desgrudar dos lados da panela, tá? Então, um dos lados já está desgrudando. Porém, o que nós queremos hoje é que ele desgrude dos lados da panela e que aqui no meio da panela forme muitas bolhas, muitas mesmo. Mas bolhas que não estourem muito alto, elas vão começar a estourar bem baixinho. É nesse ponto que eu vou desligar, tá? Então, ó, tem poucas bolhas ainda, tá? Mas já já vai aumentar o número de bolhas. Então, vamos ver aqui do lado. Está desgrudando, tá ótimo. E vamos ver o tamanho dessas bolhas, ó. Primeiro eu desgrudo tudo. E agora eu paro e vou observar. Deu para reparar que o tamanho das bolhas diminuiu? Tá? São muitas bolhas, mas diminuíram. É isso que a gente quer. Aqui. Agora tá pronto para desligar o fogo. Agora que o nosso bolo já assou e está completamente frio, nós vamos cortar. Para cortar, nós vamos usar esse aro cortador, essa parte corta, tá bom? Então, eu vou colocar aqui no bolo, vamos ver bem onde que tá a beiradinha, isso. E eu vou cortar, tá? Desce rodando para amassar menos o bolo, tá? E aí, já fez o primeiro corte, aí eu já posso apertar. Apertei, eu vou retirar. Aqui, olha só que lindo que ele fica. Aperta aqui. Prontinho. Agora, vou cortar mais um. E assim eu vou fazer com todos, tá? Eu aposto que vocês estão se perguntando, e essa partezinha que sobra, o que nós vamos fazer com ela? Podemos dar para as crianças? Podemos comer? Não façam isso. Nós vamos ensinar para vocês como aproveitar todas essas partes aqui, fazendo o nosso cake pop. Olha só, agora, próximo passo, nós vamos cortar o nosso bolinho ao meio, tá? Então, você vê onde que é a metadinha aqui, vai virando. Sempre eu tô olhando se tá a mesma distância aqui. Vou virando. Prontinho. Agora eu vou terminar de cortar. E eu tenho as duas partes. Próximo passo é colocar o recheio. Nós temos aqui duas opções para vocês. Temos essa toalhinha de plástico e temos um pedaço de papel manteiga. Nós vamos montar primeiro no papel manteiga, ó. Coloco uma das partes aqui do nosso bolinho. E aqui eu tenho uma calda. Essa calda aqui é super fácil de fazer, tá? A gente misturou
leite condensado e água. Então, aqui tem 50 gramas de leite condensado, 100 gramas de água. E não pode molhar muito, porque nós vamos transportar lá para a marmitinha, tá? São somente 3 colheres, ó. Põe uma aqui, você distribui. Mais outra, você distribui. E a terceira colher, você vai colocar aqui. Prontinho. Lembra do nosso recheio, da nossa cobertura? Ele que a gente vai usar. Nós colocamos dentro de uma manga de confeitar, tá bom? Estamos usando um bico, que ele é pitanga aberto. Ó, pitanga aberto. E eu vou fazer apenas algumas pitanguinhas, ó. Fiz uma aqui. E eu venho preenchendo toda a lateral do bolo primeiro, né? Depois a gente preenche o meio. Não pode pôr muito na beiradinha, senão quando você colocar a outra parte fica feio, tá bom? Ó, agora essa parte aqui eu vou colocar em contato com o creme. Porque eu quero ver bolo aqui, tá bom? Vou colocar novamente 3 colheres da nossa calda. Essa é uma massa que não leva gordura e ela é bem fofa, mas ela com essa caldinha ela vai ficar maravilhosa. Molhei. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Uma pitanga, eu vou rodeando todinha a lateral primeiro e depois eu vou na parte central. Olha que delícia o nosso bento cake de brigadeiro. Agora que as nossas fofuras estão prontas, vamos colocar na bandejinha. Então, esse papelzinho ou a toalhinha que nós colocamos vai facilitar o nosso trabalho. Então, eu vou pegar aqui pela beiradinha, segura, pra ficar fácil de transportar, tá? E aí, a gente coloca dentro da marmitinha, ajeita direitinho. E agora, eu vou fazer a mesma coisa com o outro. Olha aqui. E coloquei. Se a gente não colocar esse papelzinho, fica muito difícil o transporte, tá bom? É dessa forma que nós colocamos. Então, os nossos bento cakes estão prontos, olha que lindos. E, apesar de já estarem prontos para entrega, você ainda pode colocar um confeito, uma decoração a mais, a mais, ó. Então, aqui, por exemplo, nós temos esses de estrelinhas, ó. Você pode colocar aleatoriamente, né? Por exemplo, assim, eu tô colocando um pouquinho. Ali no outro eu vou colocar um pouquinho mais. Ah, eu não gosto de estrelinha. Você vai ver bolinha, o que você achar bonitinho, tá? Ali eu já vou pôr um pouquinho mais. Olha só, eu vou distribuindo assim, ó, né? Exagerar um pouquinho mais. Tem sempre as pessoas que gostam de mais e tem as pessoas que preferem com menos. Então, você vai ver o jeito e a forma que mais vão combinar com aquele cliente que você vai entregar esses bento cakes. E assim a gente aproveita também para dar uma personalizada, né, Wanda? Aqui a gente trouxe alguns modelinhos assim de personalização das embalagens, então tem aqui com tema, né? E aí você pode oferecer para os seus clientes perto de datas comemorativas, né? Então, para presentear um professor, numa festinha de Dia das Crianças, num aniversário, Dia dos Avós, Dia das Mães, enfim. Dia dos Pais. Aí você pode apostar nessa personalização da caixinha e também na personalização do bolinho. Então, se a gente coloca uns confeitos, aí pode ficar com uma carinha mais infantil. Pode ser um outro tipo de confeito que remeta mais a um professor. Enfim, são inúmeras possibilidades, né? Então, vamos falar sobre o rendimento, né, Wanda? O nosso preparo hoje rendeu 6 bento cakes maravilhosos e sobraram alguns pedacinhos.
Que a Wanda já deu um spoiler do que a gente vai ensinar no próximo vídeo usando esses pedacinhos. Vocês não podem perder o nosso cake pop. Na nossa cozinha nada se desperdiça. Até o próximo vídeo. Até!